Me parece também que dentro dessa geração faz muita diferença se o cara é muito novinho ou perto dos 30. Eu já vejo muita diferença Tem entre muita elas, diferença. assim, tipo, Dentro da própria da própria geração, né? geração. Tipo Muita assim, eu vejo diferença. menos essa distância na nossa. É. E eu acho que a deles é É quase gritante. abissal, É. assim. Concordo com É você. impressionante, né? Como que. E aí, se você cantar nessa, né, realmente, acho que. E eu acho que no fim, também, você tem que meio que liderar, pensando que se aquele time, aquelas pessoas estão na sua empresa, eles têm um alinhamento com a sua cultura, com seus valores. Então, isso faz. É uma camada muito importante na hora de você liderar, né? Então, assim. Naturalmente, essas pessoas já se afinizam com esse teu, né, essa sua linha. Então, isso vai contar muito na forma como você vai conduzir ali, né? Não dá para ficar só no aspecto do Não. contexto De geral, geral, né? não. Enfim, Não. isso dá esperança, né? Tô brincando. Não, dá Mas, muito, não. Assim, porque o que eu acredito é que os líderes eles têm que estar bem preparados. E o que acontece hoje nas empresas é que a maioria das empresas elas lançam ações soltas e acham que assim a pessoa vai sair dali desenvolvida, né? Então, poxa, eu vou contratar a Vanessa vai dar um treinamento e amanhã tudo vai ser diferente. O treinamento ele abre as portas para conhecimentos e um habilidades que a novo pessoa. olhar, né? Um Exato, mas ponto de assim, partida. o que garante a mudança é você que está fazendo a gestão cobrando que isso esteja sendo realizado. Então não adianta eu chegar e fazer um treinamento de, sei lá, inteligência emocional, né? Vou lá, vou dar inteligência emocional. E aí o que eu escuto muito, né? A pessoa tá no treinamento e fala assim: meu líder já teve esse treinamento? Que, ó, ele tá precisando mais do que a gente, hein? Sempre rola. Sempre rola, não. Na maioria das vezes rola. Então, assim. Não, rola muita coisa assim, eu lembro, né? Assim, você tá fazendo um treinamento, uma parada assim. Gente, vocês têm muito que falar com aquela diretora, não sei o É. quê. Gente, mas essa diretora, gente, mas não adianta esse treinamento, porque ela não vai mudar. Gente, isso aqui não adianta pra ela. Nosso problema é ela. Aí E personifica uma personifica o questão. problema. Então, assim, não é só fazer algo pontual. E estou falando muito de liderança, porque, assim, quem garante que a cultura está sendo realizada não é quem está no topo da pirâmide, não é quem está na base da pirâmide, é quem está nas lideranças transversais, nas lideranças, né, os C-levels. Por quê? Porque eles cobram. Porque se a coisa sai do eixo que tem que ser, eles cobram que volte. Eles são exemplos da cultura. Eles falam. Cascateia, né? Exato. E aí eu olho para cima, eu vejo o meu gestor que, por exemplo, eu reservei uma sala como analista. Eu vou voltar no exemplo da sala, né? Eu reservei uma sala, eu analista. Tô fazendo uma reunião com uma pessoa interna. Pô, se meu gestor entra e fala assim, Ivan, desculpa, não sabia. Poxa, que eu vou receber uma pessoa de fora, eu esqueci de reservar a sala. Cara, você tem como me ajudar? Agora, toma aqui. O líder, ele é o exemplo vivo da cultura. Pô, se eu olho e vejo que o meu líder fez isso, como é que eu vou olhar para baixo e vou destratar uma pessoa quando eu precisar? Vai ser automático, eu vou no exemplo. Então, assim, É eu que nem acho que filho, né? É muito no exemplo no fim. exato. Então, a liderança é responsável por garantir esse cascateamento dos comportamentos, do cuidado, com cuidado com as gerações, com cuidado com o clima. É a liderança, não tem jeito. Total. E agora, aproveitando que a gente está falando de geração, como que você entende que isso, o impacto disso na ponta num time comercial? A gente falou muito disso, A né? gente falou muito disso. Então, cara, como que essa visão, esse olhar, né, de referências de um contexto muito diferente deles, impacta ali na sua frente comercial, que é quase que, né, a tua força motriz ali, a Sim. tua vitrine ao mesmo tempo, e que no fim passa muito por tradução da cultura, né, e tudo mais. Então, como que você acha que são os maiores desafios, pensando assim, cara, historicamente, para nossa geração, que era aguerrida, raçuda, achava que tinha que se ferrar mesmo, normal, faz Metas parte. agressivas. Porque no fim você tudo é compensado com remuneração. E tá muito claro que mais do que nunca para essa geração não é tudo recompensado por remuneração, né? Uhum. Então, como tem sido o impacto de toda essa mudança, né, ali nessa ponta? Eu acho que a área de vendas ela enfrenta um desafio grande, que é o desafio da premissa que eu vou vender, até eu chegar na venda, eu vou ter muitas não vendas. Então eu parto do princípio que são muitas frustrações até eu conseguir chegar a um ponto que eu preciso bater como meta. O que eu vejo de diferente é que a nossa geração via essa troca financeira e esse desafio da meta como algo muito que me engajava, que era diferente, porque eu ia ser mais do que os outros, porque eu ia alcançar mais do que os outros.
E essa nova geração, que tem a dificuldade de lidar com a frustração, não quer mais ficar vivendo isso tanto. Né? Então, eu acho que quem senta hoje numa área de vendas da geração atual, né, da geração Z, atual que está no mercado aqui, tem o desafio de conseguir lidar com a frustração de não bater as metas, de não conquistar as metas, mas eu acho que tem um desafio também, como é que é essa liderança de vendas, né? Como é que essa liderança de vendas engaja esse time de vendas? Como é que essa liderança de vendas, ela está cuidando para o time manter ali, acreditando na meta, entendendo qual é a cultura que eles querem, entendendo quais são as possibilidades de crescimento? Como é que essa liderança de vendas está estimulando o time para ele se manter vivo? Porque no fim, essa frente de vendas, ela tem que esse lado motivacional precisa ser muito trabalhado, que não é só o retorno financeiro no fim, e aí passa muito pela cultura, né? E é acreditar na pessoa, é trazer ferramentas, é trazer tecnologia, que às vezes a gente, né, tem muitas empresas que já estão aí, né, crescendo muito nesse ramo, mas assim, são todas as empresas, porque eu acho que sempre usar exemplos de grandes empresas não é a referência do mercado brasileiro no total. Então, assim, as empresas estão investindo em tecnologia para o time de vendas, né? O time de vendas tá vendo essa coisa da evolução tecnológica também no trabalho deles para eles conseguirem atuar de uma forma mais efetiva, para focar naquilo que eles precisam focar, que é na negociação, é na empatia com o cliente, é entendendo a necessidade do cliente, é se conectar com o cliente. Ele tem um suporte tecnológico para ele fazer isso cada vez melhor. E não é só manter a motivação do e aí, bate a meta, mas não. É entender a necessidade das pessoas, a necessidade desse time de vendas. Eu acho que me preocupa muito daqui a alguns anos se as pessoas vão se interessar de fato para atuar na área de vendas, né? E a gente fala, porque a IA vai chegar, vai dominar. Eu acho que tem um caminho para acontecer. Mas o quanto as pessoas estarão de fato interessadas para atuar com vendas? Porque se eu tô cada vez menos lidando bem com a frustração, se eu quero dinheiro, mas eu quero qualidade de vida e eu não quero ninguém reclamando o tempo inteiro no meu ouvido, porque isso também tá me abalando emocionalmente, para que eu vou trabalhar na área de vendas, né? Mas sempre vai ter gente para trabalhar. Sempre até quando? Sim, esse é o ponto. Quanto ele se vê ali engajado em até ter um quando, resultado, assim? Ou se é uma questão transitória. Né? Exato. Eu tenho, assim, alguns amigos, pessoas com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, que hoje estão mais com vendas, sabe? Não estão mais com vendas, foram para o mundo corporativo, migraram para outras áreas e falaram, tá muito difícil, assim, entender, né? Primeiro, se adequar ao modelo da geração, dependendo do negócio que você tem que vender, se adequar à geração que eu tenho que vender, e aí depois as metas, aí financeiramente às vezes não é também não tão atrativo, então aquilo que era o diferencial. No final você acaba tendo que ter uma remuneração muito alta para engajar. Para fazer sentido. E aí a longo prazo isso não se sustenta, né? Como é que uma empresa mantém uma remuneração tão alta para engajar a pessoa? Porque uma hora você chega no limite. O preço do engajamento, né? É porque uma hora você chega no limite, aí sabe o que acontece? Você vira uma empresa de turnover de vendas, né? Porque aí você fica ali, eu só preciso garantir que eu vou ter gente para vender. E para venda é tão importante o histórico, né? Muito. Você entender porque como você lembra do cliente funciona, que você falou. E essa relação, né? Até pensando em revenda, né? Como que você conquista essa confiança e tal. Cara, é muito desafiador, né? Pensar assim. E no fim, eu acho que tem um pouco do quanto as empresas estão preparadas para isso, né? Como é que você enxerga o mercado? Assim? Você acha que o mercado está percebendo, está se preparando para conseguir motivar melhor ou entregar ferramentas melhores, condições melhores para esse time de venda hoje, né? Enfim. Eu acho que as empresas se preocupam em fazer esse movimento, mas eu acho que elas estão mais preocupadas, assim, num aspecto geral, em manter quem está. Sabe assim? Sem um olhar tanto para se ali na frente eu preciso preocupar com o futuro. Eu preciso cuidar do time que eu tenho, eu preciso garantir agora, eu preciso cuidar do time que eu tenho, eu preciso engajar as pessoas que estão aqui. E não dá para olhar para cá agora, não. Eu preciso garantir esse movimento aqui primeiro. Apagar incêndio. Exatamente. Né? E em contrapartida, né? Como eu te disse, esse aspecto da saúde mental, ele tem vindo muito à tona. E o time de vendas tem sentido muito, assim. É um dos primeiros. Muita pressão. Muitas vezes, em alguns lugares, desrespeito. E aí, é isso. Quando vem a pressão, tem gente que sabe colocar a pressão para fora e tem gente que não. E aí você perde a mão. E aí que entram em todos os casos, né? Da pessoa passar do ponto, uma liderança tóxica. Então, a saúde mental tem pego muito os times de vendas, né? E aí, como é que a gente cuida disso? Como é que a gente cuida desse lugar de cuidar de quem está vendendo, quem está lá na ponta?
Eu acho que é um trabalho em parceria com o time de RH, sim, que pode ser feito, de cuidado com a saúde mental, mas passa pela liderança, uma liderança pronta.